Olá pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de Química Orgânica. Hoje a gente vai dar uma olhada na função orgânica cetona, ok? Perceba que assim como nos outros vídeos, eu já estou colocando aqui uma dica de como a gente vai guardar e associar o nome da função com a nomenclatura dos compostos que pertencem a ela, ok? Antes disso, a gente tem que aprender a identificar quando eu tenho uma cetona. Preste atenção. Novamente aqui vai aparecer o grupamento chamado carbonila. Qual que é a diferença? Essa carbonila agora vai estar no meio da cadeia. Então, enquanto num aldeído eu tenho uma carbonila que está na ponta, a partir de agora, numa cetona, eu tenho uma carbonila que está no meio da cadeia. Preste atenção, porque essa daqui, ó, 3 carbonos é o mínimo que eu preciso ter para poder ter uma função cetona. Novamente, esse carbono da carbonila é um carbono de hibridização sp2 e ele tem geometria trigonal plana, ok? Vale lembrar muito essa relação de cetonas e aldeídos, porque quando a gente trabalhar isomeria plana, para cada aldeído, provavelmente eu vou conseguir montar uma cetona com a mesma fórmula molecular. Então, estão bem relacionados esses dois compostos, ok? Tanto é que mais para frente até em reações orgânicas a gente consegue diferenciar um do outro, enfim. Sabendo reconhecer agora uma cetona, a gente vai buscar entender as propriedades da função cetona, ok? Então, compostos que pertencem a essa função são polares e têm uma polaridade mais acentuada do que os aldeídos, ok? Por quê? Como eu tenho aqui esse carbono com a ligação com o oxigênio no meio da cadeia, eu vou ter uma distorção da cadeia e aqui eu vou ter uma polarização maior do que eu tenho no caso de um aldeído, que fica na ponta. Assim, lá nos aldeídos, o caráter apolar da cadeia carbônica prevalece. Já aqui na cetona, eu consigo atrapalhar essa interação das cadeias carbônicas justamente por conta de estar no meio da cadeia. Então, cetonas são mais polares do que aldeídos, ok? Com relação à solubilidade em água, funciona da mesma forma que em um aldeído. Ou seja, se eu tenho uma cadeia carbônica menor, eu tenho um composto que é mais solúvel em água. Por que isso acontece? Como eu já disse, cadeia carbônica tem caráter apolar. Se é uma polaridade diferente da água, não vai ser solúvel em água. Então aqui, quando eu tenho uma cadeia carbônica pequena, eu tenho uma polaridade mais acentuada. Então fica mais solúvel em água. Além disso, assim como em aldeídos, quanto maior a cadeia de uma cetona, mais agradável é o odor que ela vai ter, ok? Com relação à nomenclatura, também não tem grandes segredos. Aqui a gente tem a nomenclatura oficial e o PAC, em que eu tenho o número de carbonos, tipo de ligação entre eles, com a terminação agora característica dessa função, que é a terminação ona. Se fosse analisar a nomenclatura usual, aqui a gente teria o nome dos radicais com a terminação cetona. Atenção aqui porque o que vão ser esses radicais? Eu considero a carbonila e eu vejo o que está emendado de um lado e de outro dela. Então, de um lado vai ser um radical, de outro vai ser esse outro radical que eu chamo. Só que, atenção, eu não considero o carbono da carbonila nesse caso para nomear, certo? Outro detalhe importante aqui na nomenclatura é que se houver mais de uma possibilidade para a carbonila no meio da cadeia, a cadeia tem que ser numerada. Como assim? Enquanto em aldeídos a gente tinha certeza que a carbonila estaria na ponta e por isso eu não precisava identificar com o número que estava lá, aqui nas cetonas a gente precisa identificar em qual carbono exatamente do meio eu coloco ela. Vamos então dar agora nome para alguns desses compostos pertencentes a essa função. Então tenho aqui esse primeiro composto, ok? Essa daqui é a menor cetona que existe, que é formada por 3 carbonos. Perceba que eu tenho aqui duas formas desse composto. Uma forma mais condensada, uma estrutura mais condensada, e aqui mostrando já melhor as ligações, ok? Se você tem dificuldade de perceber que isso daqui é semelhante a isso, eu te aconselho a treinar abrindo as ligações.
e tentando rearranjar os átomos de forma que satisfaça cada uma das valências. Então, carbono com 4 ligações, oxigênio com 2, hidrogênio com 1, ok? Se você não chegar nessa estrutura, provavelmente você montou errado o seu composto, saindo desse daqui, no caso. Bom, com relação ao nome, são 3 carbonos, a ligação entre eles é ligação simples entre esses carbonos, então eu tenho 3 carbonos, prop. Ligação simples an, como eu tenho aqui a função cetona, terminação ona. Esse composto é chamado de propanona, usualmente conhecido como dimetilcetona. Preste atenção, porque esse nome. Tá aqui, ó, carbonila, não considera esse carbono aqui. De um lado eu tenho função cetona, de outro lado função cetona. Função cetona não, desculpe. Radical metil e radical metil do outro lado. Então, tenho aqui dimetil, 2 radicais metil. Comercialmente, esse composto é conhecido como acetona e é usado como removedor de esmaltes, ok? Então, vale saber isso daqui porque muitos exercícios trazem simplesmente essa informação, tá? Então, a acetona nada mais é do que a propanona, ok? Por que ela é usada para esse fim? Devido à polaridade dela ser menos acentuada que a água, ela consegue interagir melhor com o esmalte, que tem certos compostos que não interagem com a água. Assim, eu consigo utilizar ela para remover, ou seja, ela acaba dissolvendo esses compostos melhor do que a água, ok? O próximo composto que a gente vai dar uma olhada é esse daqui. Então, eu tenho aqui, ó, 5 carbonos e eu tenho aqui um C duplo O no meio da cadeia, também uma função cetona. Por que eu numerei esse composto aqui? Porque esse C duplo O também poderia estar aqui no carbono 3. Cuidado, ele não poderia estar no carbono 4, porque na verdade não faz sentido. Colocando ele aqui é a mesma coisa que esse composto virado ao contrário, tá? Então aqui eu só tenho possibilidade para o carbono 2 ou carbono 3. Não poderia também colocar no carbono 1 nem no carbono 5, porque aí não é mais meio de cadeia, é ponta e esse composto vira um aldeído, certo? 5 carbonos, pente, ligação entre eles simples, no carbono 2 eu tenho uma função cetona, pentan 2-ona, ok? Próximo composto, temos aqui um ciclo, cadeia fechada, ok? Só que por que eu preciso numerar a minha cadeia? Porque eu tenho duas coisas que eu tenho que localizar na cadeia. Um é a cadeia, que é a parte que contém a função cetona, e a segunda coisa é a dupla ligação. Como eu posso mudar a posição de um em relação ao outro, eu tenho que numerar a minha cadeia. Quem tem prioridade é a função, o grupo funcional. Por isso que eu coloco como carbono 1 aqui. Depois carbono 2, 3, 4 e 5. Sendo uma cadeia fechada, eu tenho um ciclo. Ciclo com 5 carbonos, pente. Ligação dupla no carbono 2, função cetona. Então, eu tenho ciclo, pente, 2-enona, ok? Por que eu não coloquei que a minha cetona está no carbono 1? Porque como eu já localizei a dupla, fica subentendido que a minha prioridade como carbono 1 é o carbono da função cetona. Então, não tenho necessidade de colocar o 1-ona, ok? Ele já fica subentendido nisso daqui, no critério de numeração. O último composto que a gente vai analisar é esse daqui. Perceba que agora eu tenho uma cadeia mista, em que eu tenho um trecho aberto e um trecho fechado. Como o grupo funcional está na parte aberta, a minha prioridade como cadeia aberta é a cadeia principal, ok? E aqui eu tenho um radical. Radical com anel benzeno emendando direto na cadeia principal é um radical dito fenil. Esse fenil está no carbono 1 da minha cadeia principal. Aqui no caso eu vou ter um fenil etanona. Et são 2 carbonos aqui, an, ligação simples entre eles, ona. Também conhecido como metilfenilcetona. Como eu disse para vocês, aqui a gente não considera a carbonila, tem o radical metil de um lado, o radical fenil do outro, ok? Nesse caso, a prioridade foi o número de carbonos dos radicais. Então, primeiro, o menor número de radicais, metil, depois o maior número, fenil, e por fim a palavra cetona. Talvez em alguns exercícios vocês encontrem
fenilmetilcetona. Aí ele está seguindo a ordem alfabética. As duas formas são aceitas. Já que são nomes usuais, não se tem tanto controle disso. O que a gente precisa se preocupar é com o nome IUPAC, o nome oficial. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e a gente continua nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!